A parte mais difícil do King's Cross foi que era um tipo de fogo subterrâneo, onde você tem que atravessar o calor para chegar ao nível do andar. Novamente estava tão quente lá que não conseguíamos levantar a cabeça do chão. A maior parte do tempo ficamos engatinhando ou rastejando. Ficamos procurando, mas não enxergávamos nada. Você fica sem sentido nenhum. Você pode ouvir o que está acontecendo à sua volta. Havia um monte de batidas e coisas quebrando. Foi muito assustador porque não sabíamos para onde estávamos indo. O que realmente aconteceu foi que em torno das 7h45 daquela noite, um incêndio estava acontecendo embaixo da escada número 4, que levava para a linha Piccadilly na King's Cross, já há uns 10 ou 15 minutos. No relatório do acidente, constou que devia estar queimando por aproximadamente meia hora. O fogo, na verdade, surgiu do tamanho de uma caixa de papelão e foi alertado pelas pessoas que o apontaram e disseram: "Olha, a escada está pegando fogo." Entretanto, o que eles não compreendiam era que o ângulo em particular da escada, que era de 30 graus, ia dar origem a um efeito aerodinâmico chamado efeito trincheira. O que aquele fogo embaixo estava fazendo era esquentar as escadas de madeira. Quando as chamas irromperam na parte superior da escada e ficaram encerradas num túnel, não se esqueça disso porque era um túnel próprio da escada, estas três coisas, a construção de madeira, a forma da escada e o aquecimento causado pelo fogo embaixo, fizeram com que irrompesse com tal velocidade que suas 3,5 toneladas de material na escada ficaram queimadas. 0,5 tonelada de material na bilheteria no topo se incendiou. O fogo surgiu com chamas frontais de aproximadamente 10 metros, com um bico de Bunsen no topo da escada. Quando surgiu, ele correu a aproximadamente 10 metros por segundo. Você correria 10 metros por segundo? Essa é a velocidade que Linford Christie consegue correr. Dessa forma, se houver alguém que tem que sair da bilheteria e ir pelos corredores até a superfície e que não consiga correr mais rápido que isso, está com problemas. Infelizmente, 31 pessoas não conseguiram. O relógio parou às 7h45 da noite. O que começou pequeno alcançou o ponto de flashover em apenas 16 minutos. Nós não percebemos a terrível situação real até depois do rescaldo, quando descemos. Você vê os danos que foram feitos aos quiosques. Basicamente, os corpos das pessoas que ficaram presas e caídos por ali. E como algumas delas estavam tão perto das saídas, foi apenas a fumaça e o calor que as matou a 5, 10 metros da saída. Eles simplesmente não conseguiram sair. O acidente de King's Cross é típico de todos os desastres envolvendo incêndios. É normalmente o fato de que o público não sabe da velocidade e ferocidade com que o fogo pode se locomover. E esta ignorância, essa falta de consciência que os acabam matando. Não podemos dizer que alguém pudesse ter impedido o flashover de King's Cross por mais treinado que fosse. Mas o que poderia ajudar no futuro é um melhor entendimento de como os seres humanos reagem ao fogo. E para isso, os cientistas estão usando computadores. Cada pessoa nesse prédio virtual foi programada com um conjunto diferente de prioridades quando um incêndio se inicia. Os pais não saem sem seus filhos, enquanto outros saem correndo. Alguns tentam investigar e não o apagam. Cada vez que este programa é rodado, um novo resultado é obtido. Depois de rodar 500 vezes, dá para começar a tentar prever padrões do comportamento da multidão. Com que rapidez as pessoas podem se movimentar, com que facilidade chegam às saídas, onde poderá haver engarrafamentos. Isso está apenas no estágio inicial de desenvolvimento, mas é difícil acreditar que qualquer computador pudesse prever o quão estranho pode ser o comportamento humano. As pessoas não fazem o que esperamos que elas façam, especialmente em incêndios. O que estamos vendo é um dia normal através da câmera de segurança que está supervisionando a loja. Um cliente sai e outro fica. Agora, aquele menino que está entrando tem intenção de roubar doces. O homem lá atrás pegou um pedaço de papel, atirou fogo e jogou dentro de um display ao lado da porta. Ele sai, e o normal seria que a garota atrás do balcão fosse chamada para apagar o fogo e a criança pegasse escondida alguns doces enquanto ela estivesse fazendo isso. Entretanto, não acontece bem assim.
O que está acontecendo, na verdade, é que você não pode ver, mas a chama está começando a crescer tanto na parte superior como inferior do display. Aquele cliente entra e vê o fogo no display. O que ele faz? Nada. O grupo de crianças que estava esperando pelos doces sai correndo. Você pode ver do lado esquerdo, onde as chamas estão começando a tremular, tanto na parte superior como inferior do display. Aquele homem ainda está vendo esse fogo em particular brilhando lá, mas não diz nada. Ele está na fila esperando para ser atendido. Agora ele vê que o fogo está começando a aumentar. Então resolve dizer, com licença, mas o display está pegando fogo. E a garota na frente dele o auxilia nessa informação. Então a vendedora sai para pegar o extintor atrás do balcão. Nesse meio tempo, algumas crianças que estão com a mãe se juntam na frente da loja e ficam olhando o fogo. Na verdade, sem pensar no perigo, assim como as pessoas da loja que ainda estão aguardando para serem servidas. A garota sai com o extintor de dióxido de carbono. Outro cliente entra e se oferece para ajudar. Se você olhar bem do lado esquerdo, quando ela joga a carga, o fogo vai na sua cara. Olhe lá, vai no seu rosto, está vendo? Lá vai. Ela recua, assim como um outro garoto que chegou, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com relação ao furto. Enquanto a garota recua com o extintor e atinge as chamas. Nesse meio tempo, as crianças e a mãe saíram para fora da loja. Esta é a única entrada ou saída da loja. O fogo está começando a aumentar. A garota atrás do balcão dá outro extintor de dióxido de carbono para outro cliente. As mulheres ficaram preocupadas com a fumaça e as chamas e decidiram sair. O que aconteceu agora é que o cliente que saiu com o extintor de incêndio desapareceu. O garoto ia tentar, mas ele acha que isso não é bom para ele também. Um outro cliente que estava no fundo da loja pegou 2 garrafas de scotch e saiu. E é bem nessa hora que a temperatura chega a cerca de 300 graus centígrados. E a fumaça está começando a ficar de um jeito que você não conseguiria sobreviver nesta atmosfera. E é só assim que se entende a gravidade total da situação. Os clientes só conseguiram sair da loja com apenas alguns segundos de sobra. É bem nessa hora que sobreviver na loja seria impossível. Acho que todos nós estamos acostumados com o uso de computadores e modelos computadorizados em processos como simuladores de voo. Para onde formos num avião, estamos muito felizes que o piloto tenha usado modelos computadorizados para aprender seu ofício. Vejo os modelos computadorizados de incêndios como algo de muito valor no treinamento de bombeiros e nos projetos de edifícios e produtos mais seguros. Basicamente, cômodos e edifícios são grandes caixas. Divida-os em milhões de caixas menores e pode-se então calcular fatores para cada caixa individualmente. A sua temperatura ou a sua concentração de fumaça e o seu efeito no vizinho. Você pode, de certa forma, congelar o incêndio em tempo. Este é o local onde John Taylor colocou fogo na Suécia. Ao alimentar o computador com suas dimensões, os materiais envolvidos e o tamanho do fogo, nós podemos descobrir o que aconteceu depois que John saiu. Veja através da fumaça as setas que mostram o fluxo de temperatura pelo ambiente. Áreas de alta e baixa pressão são calculadas e a probabilidade de flashover identificada. O sistema está sendo usado para ajudar a desenvolver novos tipos de ventilação de edifícios. É uma tecnologia urgentemente necessária. Mandar seus bombeiros num flashover em potencial pode parecer muito perigoso. Mas imagine se você vendar seus olhos antes. Do ponto de vista do bombeiro, no momento em que você entra naquele quarto ou naquele edifício que estava lotado de fumaça, você perde todo o sentido que tenha no corpo. Por estar usando equipamento de respiração, você não enxerga nada, não pode respirar nada além do ar vindo do seu cilindro. Você não pode cheirar nada, porque tudo que você tem é o ar do seu cilindro. Você não consegue ouvir nada além do som abafado do fogo puro, porque você tem um tipo de equipamento de proteção, como toucas anti-chamas de algum tipo, e é claro, o seu tato está reduzido porque está usando luvas. O único sentido que você tem quando entra é o medo, quando entra nessa escuridão. Para tentar dar aos bombeiros um dos seus sentidos, os cientistas desenvolveram câmeras que podem ver o calor. A lente é feita do elemento germânium, que com eletrônica sofisticada foca a imagem e é capaz de mostrar as diferenças de temperatura em forma de sombras numa tela.
Colocando a tela dentro do equipamento de respiração, o bombeiro é capaz de ver uma imagem à sua frente. É como um display que um piloto de guerra tem no seu cockpit. É com isso que se confronta o bombeiro, a mais total e completa escuridão. Se o fogo estiver se aproximando do flashover ou você estiver ficando sem ar, o que tem a fazer é encontrar a saída. É só quando você realmente se aproxima do fogo que começa a ver alguma coisa. Mas usando a câmera de imagens térmicas, o calor irradiado tanto por corpos vivos e objetos aquecidos pelo próprio fogo permitem que você veja exatamente o que tem à sua volta, tanto na procura de sobreviventes ou para encontrar a saída. Mas o que limita é o custo. Custa $25 mil. É um dilema comum. Equipamentos avançados estão disponíveis, mas geralmente têm um custo muito alto. Desde 1987, os bombeiros americanos estão usando uma arma simples e barata que pode evitar tanto os flashovers como os backdrafts. É uma técnica radical que parece contrariar o senso comum. Estes bombeiros da Carolina do Norte foram chamados para um incêndio em uma casa. É uma casa de madeira e o fogo está aumentando rapidamente. Assim que as mangueiras são estendidas, 2 da equipe levam um grande ventilador do caminhão e o colocam em frente à porta. Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, eles têm usado ventiladores para combater o fogo. É muito eficaz na maioria dos casos. Quando você olha isso, parece um pouco difícil de entender. Espera aí, nós temos um incêndio aqui e vamos ventilá-lo? Isso não é perigoso demais? Durante anos, como instrutores, nós ensinamos que não injetamos ar ou oxigênio numa estrutura em chamas. Mas o que estamos fazendo com ventilação de pressão positiva é fornecer ar e oxigênio ar suficientes para combater o fogo. Isso vai contra tudo que aprendemos durante anos. Adicionar ar, mas funciona. Quando chegamos no local do incêndio, procuramos saber onde está o fogo, onde estão as aberturas de ventilação, onde estão as portas de saída da ventilação. E assim que esteja tudo em ordem, vamos ventilar o local, ligando o ventilador e levando nossas mangueiras, e assim apagar o fogo. Os ventiladores têm lâminas especialmente desenhadas que mandam centenas de pés cúbicos de ar através da porta, empurrando o calor, as chamas e a fumaça de volta. Em segundos, os bombeiros são capazes de entrar no incêndio e trabalhar no local com uma bolsa de ar fresco e limpo.